por onde eu devo começar para entender e crer mais naquilo que tem sido pregado na minha vida, para crer e entender mais, saber onde está a verdade daquilo que tem sido pregado sobre a minha vida? Então, Juan, como eu falei, por não ter uma Bíblia de estudo, assim que eu me converti, eu tinha uma Bíblia, aquela notas de rodapé, só com referência, não tinha notas, aliás, ela tinha só referências cruzadas. E eu, querendo aprender e buscando uma forma de tentar puxar assuntos de forma sistemática, mesmo eu não sabendo o que era o estudo sistemático, eu queria entender o que é aquele assunto. Por exemplo, vida eterna. Vida eterna, poxa, mas vida eterna está onde? Então eu pegaria lá, por exemplo, um texto de vida eterna, e eu iria buscando aquelas notas de referências até chegar em todos os temas bíblicos. Eu via, isso aqui tem sentido, tem sentido, tem sentido, e comecei a estudar. Depois eu acabei comprando a Bíblia de Estudo de Referência do Thompson. Claro, hoje tem várias Bíblias de estudo, e comprei várias, inclusive algumas doei, outras eu tenho ainda, mas enfim. Mas a base de tudo isso, Juan, era a leitura da Bíblia. Indiscutivelmente, eu lia a Bíblia constantemente. Constantemente. E por quê? Um dos primeiros livros que eu li na Bíblia foi o livro de João, o Evangelho segundo João. Então, é muito lindo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perfeito. Mas se você pegar o capítulo 3 de João e o último versículo, você vai começar a ver Deus e ser crente com uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade eu já tinha, essa consciência eu já tinha. Pega o capítulo 3, versículo 36. Olha que responsabilidade e que sério é esse texto. Jesus ensinando, falando evidentemente, pregou a Nicodemos e veio toda aquela situação, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus e tal, não nascer da água e do Espírito, toda aquela conversa com Nicodemos, mas no final do capítulo 3 ele diz assim, aquele que crê no Filho tem, olha o verbo, tem a vida eterna, absolutamente. E quem é aquele que crê no Filho? Jesus disse no capítulo 1, ele veio para o que era seu, ou seja, veio para o que era seu, Jesus veio para o que era seu, João registra isso. Capítulo 1, versículo 12 de João, do Evangelho. E os seus não o receberam. Mas, versículo 14, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder. Poder é mais do que direito. Poder é capacidade, é possibilidade concreta de se tornar filho de Deus. E aí quando você chega nesse versículo aqui, aquele que crê no Filho tem, ele absolutamente ele recebe a vida eterna. Ponto e vírgula. Encerrou aqui um tema, encerrou um assunto. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ponto. Ele já recebeu a vida eterna por dádiva, por um presente de Cristo, gratuitamente. O versículo segue dizendo o seguinte, e aquele que não crê no Filho, olha como é taxativo, aquele que não crê no Filho não tem a vida, ou não verá a vida. Não verá a vida, essa minha versão é fiel ao texto original de Erasmo. Não verá a vida, vírgula, mas a ira de Deus permanece. Não está dizendo permanecerá. Não é uma ira que virá no futuro. A ira de Deus que hoje já permeia toda a humanidade. Todo aquele que não está em Cristo recebe imediatamente a sentença que foi dada a Adão. Adão, no dia que desse fruto comeres, certamente morrerás. A sentença já foi dada. Só falta agora concretizar o cumprimento da pena. Morte eterna para aqueles que não estão em Cristo, vida eterna para aqueles que o aceitam como ato substitutivo da graça divina. Vem a expiação, regeneração, santificação e a vida eterna como consequência disso. Então permanece. E nesse contexto, Juan, é que
eu me preocupei muito com isso. Então eu lia muito a Bíblia, mas muito mesmo. Assim, uma preocupação de ter isso muito claro. E em virtude do capítulo 14, versículo 26 de João também, é por conta exatamente disso que eu lia muito a Bíblia. Então eu digo para todos os cristãos, todos, aqui está o segredo para a vida plena de um cristão. Capítulo 14, versículo 26, que está totalmente linkado à questão da leitura das Sagradas Escrituras. Leitura, meus irmãos, não é aquela leitura de li aqui e esqueci. Não, é ler mas por quê? Por que é assim? Para quê? Por que Deus falou isso? Por que Paulo falou isso? Qual era o contexto em que isso acontecia? Nós estamos falando de um momento em que nós éramos desprovidos nós não tínhamos internet, não tínhamos o Google para você dar um Google. Hoje você tem enciclopédias bíblicas que te dá o local, que te mostra fotos, que te mostra vídeo, com muito mais tranquilidade. Então, veja o que diz o versículo 26 do capítulo 14. Depois de Jesus ter dito, mas eu não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez, e, né, se eu for para o Pai, enviarei o Consolador. Então no versículo 26 ele vem aqui e diz, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por que eu me preocupava em ler a Bíblia? Porque o Espírito Santo só me faria lembrar aquilo que Jesus me disse se eu soubesse o que Jesus me disse. E como saber o que Jesus me disse se não tivesse lido? É verdade. Então eu precisava estar muito atento e eu tinha muito problema de aceitar algumas coisas. Exemplo, nós tínhamos dificuldade com alguns grupos sectários que visitavam constantemente as casas dos cristãos, dos crentes, e traziam perturbações. Não, porque não é bem assim, porque tu não pode. Então, sabe, então traziam confusões mentais e espirituais para aquelas pessoas. E eu lembro que muitas vezes eu falava para os presbíteros, para os obreiros que já existiam, eu dizia, mas por que vocês não ensinam isso para os crentes? Não, é que assim, não tem que ficar discutindo, vocês têm que chamar essas pessoas para orarem, essas pessoas vão embora, vocês têm que... Mas eu nunca engoli essas coisas. E então por esse motivo, depois de estudar um pouco mais sobre a teologia sistemática, fui estudar apologética, depois estudei com o ICP e muitos outros temas relacionados a isso para trazer essa segurança e apresentar aos crentes respostas concretas, porque assim como eu fui enganado por muito tempo e vivi nessa ilusão, eu não queria estar dentro da igreja acreditando. Então não acreditava em qualquer pregação. Podia ser o pastor melhor do mundo. Naquela época nós estamos falando de Gilmar Santos, Napoleão Falcão, o Feliciano veio um pouco depois. Não importa. Porque quem está vindo pregar, eu tinha um pregador aqui que era muito conhecido, o irmão Antônio Becauzi, um pregador pentecostal, bênção de Deus, mas quando ele ia pregar, eu dizia, onde é que está escrito? Eu quero saber onde é que está escrito. E aí ele falava qualquer coisa, eu anotava. E se alguém pregava alguma coisa fora do contexto, eu ia no final do culto, puxava no paletó. Mas, irmão, onde é que você leu isso que eu não encontrei? Essa é a preocupação que nós tínhamos. Hoje não. Hoje as pessoas vão à internet, copiam lá uma mensagem digitada por alguém que nem sabe, não faz a leitura correta dentro de um contexto cristão, textos heréticos muitas vezes, e vai aí trazer prejuízos gravíssimos. Então não tem outra base, Juan. Não diria isso da teologia sistemática. É bom, deve estudar teologia, todo aquele que puder, faça isso. Mas leia as Sagradas Escrituras, faça um bom discipulado. Depois que eu já tinha uma boa base, nós criamos grupos de ensino, de discipulado, todos os nossos crentes novos convertidos eram discipulados. Eu discipulei muita gente aqui, fizemos muito trabalho de discipulado. Tínhamos grupos de estudo bíblicos, escola dominical, assuntos, para ter uma noção da minha preocupação. Uma ocasião nós tínhamos muitas pessoas vindo para a igreja, eu fiz um estudo bíblico, Juan, de 12 temas, e falando sobre no que cremos. Sim. Era basicamente o nosso credo religioso dessa Assembleia de Deus, editado pela CGADB, e tem um livro, inclusive, da CPAD, e eu trouxe
esses estudos, então, no que cremos, é lógico, falei sobre Jesus, quem é Jesus, falei sobre o Jesus pregado pelos sectários, os grupos sectários, os grupos heréticos, né? Por que não se pode aceitar Jesus dessa forma, por que o Espírito Santo não pode ser visto dessa forma, por que Deus não pode ser visto dessa forma. E aí, o que é a igreja em si, né? Eclésia, chamados para fora, por que estamos dentro de um mundo, mas não pertencemos ao mundo, né? E aí vem o contexto de sal, de luz, e aí vai. Então, eu diria para todos os crentes que nos ouvem, jovens, adolescentes, por amor à sua alma, leia as Sagradas Escrituras. Você tem seu pai dentro de casa, tem a sua mãe, chame-os e peça, mãe, pai, o que está escrito aqui? Tem dificuldade, o pai ou a mãe não tem capacidade para ensinar? Chame o obreiro tem o dever bíblico de ensinar. O presbítero tem o dever bíblico de ensinar. Aliás, o presbitério está atrelado ao ato de ensinar. Eu sempre fui defensor dessa ideia.